Aqui, Pedro, diante desses números da pesquisa, vamos entender quem é esse eleitor que vota em Boulos, que vota em Nunes, que vota... Vou falar todos os nomes aqui, vou demorar, né? Mas, enfim... É isso. Que vota nos principais candidatos. Pronto, vamos nessa linha. Boa. A gente pode voltar só na primeira tela da pesquisa para poder mostrar qual foi o resultado? Obrigado. Só para a gente conseguir explicar aqui um pouco desse movimento, Carol, porque o que a pesquisa mostrou a Atlas na comparação de junho com agosto foi essa mudança aqui. Boulos perdeu um pouquinho, Ricardo Nunes perdeu um pouco mais e o Pablo Marçal aparece com 16,3%. A gente está falando de mais ou menos uma alta de 4, 5 pontos percentuais. E a Tabata Amaral também alcança o quarto lugar aí, deixando o Datena para baixo. Quem é o eleitor desses 4 candidatos e do José Luiz Datena? Vamos colocar a nossa tela com as informações para a gente poder ver. Carol, aqui eu preparei alguns destaques baseados na estratificação da pesquisa da Atlas. Uma pesquisa realizada pela internet, que faz um levantamento com os eleitores e pergunta algumas coisas, né? No caso de Pablo Marçal, qual é o grupo que ele domina? Os evangélicos. Ele tem 37% de votos, é o candidato que tem mais popularidade entre os evangélicos. Esse perfil de eleitor, ele estava com o Ricardo Nunes. O Pablo Marçal ultrapassa o Ricardo Nunes nesse grupo. José Luiz Datena não tem o domínio com nenhum dos grupos de eleitores. Ele tem um pedaço de cada um dos grupos e um dos mais significativos são os beneficiários do Bolsa Família. Então tem um eleitor mais heterogêneo aí. Tem um eleitor heterogêneo, com 21%. E ele também está com uma intenção de voto mais baixa nas pesquisas. Então tem 21% entre os beneficiários do Bolsa Família, muito embora o Ricardo Nunes ainda tenha 35%. Então aqui eu coloquei segundo ali, porque ele é o segundo lugar nesse grupo de eleitores. Do Ricardo Nunes eu destaquei o eleitor que ganha ou que tem renda familiar até R$2.000, o eleitor mais pobre de toda a estratificação da pesquisa. Esse eleitor está 40% com o Ricardo Nunes. O que, aliás, é uma coisa que preocupa a campanha de Guilherme Boulos, porque Ricardo Nunes conseguiu estabelecer uma boa votação na periferia. E é onde está esse eleitor que ganha até R$2.000. No caso do Boulos, você tem 34% dos votos entre as mulheres. É o grupo populacional que ele tem maior presença perto dos outros candidatos. Mas ele também é o escolhido dos mais jovens e dos idosos, daqueles que têm entre 16 e 24 anos e dos que têm mais de 60. Ele também está com a maior fatia desse eleitor. E a Tabata Amaral, ela é a preferida dos mais ricos. Quem tem renda maior do que R$10.000, 33% é a fatia de eleitores da Tabata desse perfil. Então, aqui a gente consegue perceber, Carol, claramente um perfil diferente de cada um dos candidatos. A Tabata com os mais ricos, o Ricardo Nunes com os mais pobres, os beneficiários do Bolsa Família com o Datena e também com o Ricardo Nunes, e o Pablo Marçal avançando nesse voto conservador, nesse voto bolsonarista, nesse voto que está mais alinhado com a direita. Tem um outro detalhe curioso dessa pesquisa, Carol, que é o fato de Guilherme Boulos e Tabata Amaral e Ricardo Nunes terem abocanhado uma fatia de 20% dos eleitores de Guilherme Boulos de 2020. Então, você pega os votos que Boulos teve como candidato a prefeito de 2020. A cada 100 votos, 70, quase 80 vão votar nele de novo. Mas 20 migraram para Nunes e para Tabata como novas escolhas para esses candidatos. Então, portanto, aqui a gente consegue ver quem vota em quem com esse cenário e isso mexe muito com a estratégia das campanhas, com certeza, né, Pedro? Com certeza, especialmente quando você vê esse fluxo do voto bolsonarista migrando do Nunes para o Marçal. Não sei se a gente tem esse destaque para poder mostrar, mas a gente queria detalhar aqui um pouco melhor essa migração. Temos a arte aí do voto? Isso, pronto. Olha aí ela. Aqui, Carol, olha só o que aconteceu. Ricardo Nunes, Pablo Marçal, em junho, a Atlas mostrava que 53% daqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial estavam com Ricardo Nunes e 26% com o Marçal, quase 27%. Em agosto, o Marçal avança 15 pontos percentuais frente ao Ricardo Nunes entre os eleitores bolsonaristas, aqueles que votaram no Bolsonaro em 2022.
e ultrapassa, com quase 42% do eleitor bolsonarista contra 36,8% dos bolsonaristas votando no Ricardo Nunes. Esta é a maior dor de cabeça do prefeito Ricardo Nunes hoje na eleição, na campanha eleitoral. Por quê? Porque sem o voto do bolsonarista, sem a fatia de votos de Bolsonaro, ele pode não chegar no segundo turno. Marçal pode acabar ultrapassando ele. E isso pode levar a uma maior participação de Bolsonaro no palanque com o Ricardo Nunes? Definitivamente, definitivamente. Tivemos a oficialização da candidatura de Ricardo Nunes, Bolsonaro estava lá. É isso. Se antes a estratégia sem Marçal era usar Bolsonaro com moderação, agora com o fator Marçal, Bolsonaro entra na linha de frente da campanha do Ricardo Nunes. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, falou sobre o Pablo Marçal ontem, criticou ele porque desmarcou uma entrevista e tudo mais, quando o Eduardo Bolsonaro tinha feito uma entrevista com ele, também falou que ele quis tirar um pedaço quando falava de comunismo, marxismo, mas enfim, entre algumas coisas que ele disse, mais importante foi o fato dele ter vindo a público para criticar o Pablo Marçal em meio a esse crescimento dele nos bolsonaristas. Vamos ouvir o Eduardo Bolsonaro. Como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro e preferiu ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. É difícil, né, você ter moral agora para reclamar de aumento de imposto, de associação com Hamas, com narcotráfico e etc. Sabe uma coisa muito curiosa que essa eleição de 2024 está mostrando, e não é só em São Paulo, em várias cidades, Carol? Que Bolsonaro não é dono do voto que ele teve. Bolsonaro não tem condições de garantir que o candidato apoiado por ele vai ter transferência total dos votos que ele teve em 2022. Os problemas locais estão muito mais em debate do que essa polarização. Cientistas políticos sempre destacam, a dinâmica das eleições municipais ela é diferente. É diferente. Então, você entende, o sujeito que votou no Bolsonaro e que eventualmente votaria de novo no Bolsonaro, ele fala, eu vou votar no Pablo Marçal porque eu me identifico mais com o Pablo Marçal do que com o prefeito Ricardo Nunes. Por isso a tentativa de Ricardo Nunes de mostrar Bolsonaro como um ativo político e garantir que esse voto bolsonarista não se derreta. Porque se isso acontecer, o prefeito de São Paulo pode ter problemas. A pesquisa Atlas traz um alerta. Sinal amarelo para a campanha do prefeito Ricardo Nunes. Agora, o trabalho vai ser dos marqueteiros de tentar reduzir isso e usar o tempo de TV, que é o maior que ele tem, e o número de candidatos ao vereador, que é o maior que ele tem, para conseguir enfrentar esses números. Pedro Duran, trazendo para a gente análise sobre as eleições municipais. Daqui a pouquinho ele volta para falar sobre outro assunto aqui com a gente. Até já, Pedro. Valeu, Carol.